Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Aloysio Rocha, tá? E hoje aqui nesse podcast a gente vai estar falando um pouquinho sobre as dores da coluna, tá? Aquelas dores que você sente geralmente ao longo do dia, ao se levantar ou mesmo ao ir se deitar, tá bom? Eu sou formado em Educação Física, tenho pós-graduação para FMI em lesões e doenças musculoesqueléticas, reabilitação e condicionamento físico, tá, pessoal? Essas dores que eu mencionei na coluna, geralmente na coluna lombar, tá? Se bem que hoje em dia muitas dores também aqui na região da cervical, justamente por ficarmos muito tempo sentado. Hoje em dia tem a questão do celular, que a gente vive muito tempo do nosso dia com a cabeça baixada, ou seja, nossa coluna cervical está sustentando o peso da nossa cabeça por horas, tá? Isso ao acúmulo, né, de uma semana, de um mês, de um ano, é muita carga, tá? E, obviamente, isso desencadeiam em alguns problemas, tá? A coluna lombar, a mesma coisa. Ainda ela é mais incidente do que a cervical, tá? Justamente pelo nosso dia a dia também, o fato de estar sentado também prejudica a coluna lombar. Muito tempo em pé também acaba ocasionando isso, tá? E, e isso é algo muito desprazeroso, não é mesmo? Porque muitas vezes a gente acaba marcando algum compromisso, uma viagem, por exemplo, é, que seja com a nossa família, com os amigos ou mesmo a trabalho, e a gente prepara tudo, organiza, vai dormir bem, acorda com aquela dor. Abre o olho para levantar da cama, quando vai se mexer, travou a coluna. Puxa vida, o que que acontece? O que que a gente faz nesse momento? Muitas vezes a gente vai dirigir por 2, 3, 4 horas ou mais, e a gente não consegue, né? Como que a gente vai se dispor a fazer essa viagem, né? Dirigir tanto tempo assim sentado, que não é uma posição favorável quando você tem uma dor na coluna, com essa dor, que muitas vezes está gritando ali, te maltratando, tá? Isso acontece muito, é comum esse processo, tá, pessoal? E antes de tudo, eu quero lembrar vocês que isso não é algo pontual, tá? É muito raro que seja pontual. Obviamente, em casos de acidentes, por exemplo, se você bate o carro, cai de moto, entre outros acidentes possíveis, bate a região da coluna, você de fato pode sofrer uma lesão mais grave, como uma hernia de disco, por exemplo, tá? Mas a grande maioria dos casos, pessoal, essa hernia de disco, ela não acontece da noite para o dia, tá? A gente, como eu mencionei o exemplo, a gente dorme bom e acorda ruim, mas isso não aconteceu durante a noite. Isso é um processo longo, tá? Isso é algo que já vem acontecendo ao longo de meses, quiçá anos, tá? Por quê? A gente, por uma postura, ou mesmo a nossa postura diária, que às vezes não é favorável, a gente vê muitos dentistas, né, por exemplo, que ficam naquela posição trabalhando, o cara geralmente desenvolve uma bursite, uma tendinite no ombro, às vezes uma cervicalgia, mas o que que ele vai fazer? É a posição de trabalho dele, ele passa 6, 7, 8 horas, às vezes 10 horas do dia dele naquela mesma posição. Você vê um caixa de supermercado, você vê um mecânico que fica ali sentado, abaixado. É, tem inúmeras posições profissionais que você não tem muito o que fazer, que te levam a isso, tá? Ou seja, você passa ali meses ou anos naquela mesma posição, sem fazer um fortalecimento, sem fazer um trabalho de flexibilidade, sem fazer um trabalho de mobilidade, às vezes sem nem mesmo caminhar, que é algo tão importante para a saúde da coluna lombar. Não só da lombar, mas de toda a coluna vertebral, tá? Isso, o acúmulo desses fatores, falta de exercício, com aquela posição ingrata, do seu trabalho ao longo de um longo período ocasiona um problema desses, tá? Muitas vezes você vai sentir dores na coluna e não vai dar muita importância, porque não é uma dor que te impossibilita. Você vai sentir aquela dorzinha, um dia passa, o outro dia passa, no terceiro tá meio ruinzinho, você vai lá e toma um anti-inflamatório. Passou.
resolveu, entre aspas, porque aquilo vai passar um, 2 ou 3 meses, vai surgir de novo, entendeu? Ou seja, essa dor que ela não é impossibilitante, vem e vai embora, é um sinal de cansaço da coluna, tá? Ou seja, a coluna ela já está cansando, né? A gente tem aí, antes de chegar numa hérnia de disco, de fato, a gente passa por processos, por exemplo, a gente tem mais simples, uma lombalgia, né, que são as dores na coluna lombar, essa que eu mencionei, você acorda, sente aquela dorzinha e segue o jogo, tá? A gente tem abaulamentos, que já são um pouquinho mais sérios, é quando a gente já tem ali meio que um encontro das vértebras, o que gera dor, inclusive no movimento, tá? A gente tem isso falando de lombar, a gente tem cervicalgias, a gente tem as dorsalgias, que são na região torácica, ou seja, esses são sinais, são dores que antecedem uma hérnia de disco, tá? E que se a gente não tratar, se a gente não der a devida atenção, isso vai se agravar, né? Ela vai acabar se agravando, ela vai correr para um próximo nível, para um próximo patamar, que é, de fato, a hérnia de disco. E que aí a gente consegue fazer um trabalho, mas ele é mais doloroso, ele é um pouco mais moroso, né? Ou seja, você vai levar um pouco mais de tempo para retornar à sua vida comum, né? Para ter um dia a dia comum, sem dores, sem preocupações, sem medo de acordar, de marcar algum compromisso e de repente sentir aquela dor que te travou, você tem que ir para o hospital, tá? Então, o nosso objetivo aqui hoje é justamente ensinar você a não passar por esses quadros, né? Ou seja, a te ajudar a ter uma vida comum, uma vida que a gente consiga sair, passear, tirar um lazer com a nossa família, viajar a trabalho e tirar um lazer com os nossos amigos ali, jogar um futebol, um vôlei, enfim, ter uma sua vida normal, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui, pessoal, só para a gente embasar tudo isso aqui que eu estou falando, porque, como eu disse, a gente tem uma longa estrada aqui, tá, pessoal? A gente não está aqui no achismo e nem com questão de opiniões, não, a gente está embasado em trabalhos científicos sérios, tá, de anos aí. A gente tem longos anos de estudo sobre essa questão da coluna, tá? Qual a melhor forma de proceder, como melhor ajudar cada indivíduo, cada paciente, de modo a que ele não precise passar por uma cirurgia, que, infelizmente, alguns casos precisam passar pela cirurgia, né? A gente tenta evitar isso ao máximo. Hoje, eu diria aí que entre 80 e 90% de todos os casos são tratados de formas conservadoras. Tá? O que que é isso, forma conservadora? É um método não invasivo, sem a necessidade de uma cirurgia. Tá? A gente vai tratar aí de forma medicamentosa, isso já seria mais direcionado para o médico, através de exercício físico, que é justamente o que eu faço, tá? O que eu oriento, com o intuito de tirar você de uma mesa de cirurgia, de uma sala de cirurgia, né? Porque, querendo ou não, é uma cirurgia, né? Independente se ela é pequena ou grande, você tem que ter todo o aparato, todo o cuidado e toda aquela tensão de uma cirurgia, porque, né, a gente sabe que a cirurgia, lógico, quanto maior o risco também aumenta, porém, uma cirurgia é sempre uma cirurgia, tá? E o que eu quero mostrar para vocês é justamente esses estudos aqui, tá, pessoal? Por exemplo, a gente tem aqui, vou pegar aqui só para a gente ver alguns números, tá? Ó, nesse estudo aqui, o tratamento conservador através da atividade física na hérnia de disco lombar. É um estudo grande da EF Sports, tá? Eles relatam aqui, ó, admite-se que 80% da população mundial adulta tem ou terão lombalgia, tá? Ou seja, a lombalgia é aquilo que eu já dei uma breve escorrida com vocês, são as dores iniciais na coluna, na região da coluna lombar, tá? Um pouquinho mais para baixo, aqui atrás das costas, onde a gente geralmente está sentado, passa a mão ali e fala, nossa, que dor nas costas.
Geralmente nessa região ocorrem as lombalgias, tá? Ela não é algo tão grave, porém, como eu disse, é um sinal para você já ficar mais atento, tá? De 30 a 40% desta população apresentam de forma assintomática hérnia de disco lombar, ou seja, como eu também relatei, a hérnia de disco não acontece da noite para o dia. Essa hérnia, ela vem se desencadeando, tá? Aquela sua rotina diária, falta de exercício, posições inadequadas durante o dia, elas vão criando microlesões, em toda a região ali da sua coluna, obviamente dependendo da sua posição diária, que seja na cervical, torácica ou lombar, elas vão criando microlesões e conforme você vai no dia seguinte fazer a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, o corpo não tem tempo de regenerar aquelas microlesões. E essas microlesões, elas vão aumentando, vão mudando de patamar, vão subindo o nível, até que a gente chegue naquela questão da hernia de disco que é que te trava, tá? Porém, como o estudo mostrou para a gente, 30 a 40% dessa população já tem uma hernia de disco, porém ainda não sente dor, tá? Às vezes porque a pessoa é um pouco mais ativa ou cuida um pouco mais da postura, porém ela tem aquelas ações repetitivas ao longo de anos e aquilo já desencadeou uma hernia de disco, tá? Por isso que é importante ficar muito atento aos sinais. E de 2 a 3% desse número total de pessoas, dos 80% que a gente comentou, já estão acometidos pelo sintoma desta patologia, cuja prevalência acima dos 35 anos é de 4,8% no universo masculino e de 2,5% no feminino. Ou seja, o homem ainda tem maior prevalência de adquirir uma hernia de disco, tá? Por quê? O homem acaba carregando mais peso, o homem, vamos falar o português claro, o homem é mais relaxado que a mulher, né? A mulher sempre toma um pouco mais de cuidado do que o homem. E isso também, obviamente, não somente isso, mas isso é um fator que desencadeia a maior prevalência nos homens, tá? A idade média para o aparecimento da primeira crise de dor é aproximadamente aos 37 anos, sendo que em 76% dos casos há antecedente de dor lombar uma década atrás, ou seja, ele está falando aqui justamente o que a gente apontou. Essas dores, elas começam a dar sinais muitos meses ou anos antes, tá? Mas a gente vai ignorando, a gente vai deixando para trás, a gente vai deixando isso ficar numa situação que não tem mais como a gente correr, né? A gente vai parar no médico, porque geralmente trava, pessoal. Quem já teve dor nessa região, de travar, essa dor que você não consegue mexer um dedo, porque dói. Então você acorda, você fica paralisado. Me socorre, esposa, amor, marido, filho, me ajuda que eu não consigo fazer nada, entendeu? E a ideia é a gente não passar por esse quadro, tá? A gente tem um outro estudo aqui, deixa eu ver se eu acho. Esse aqui, que ele fala mais ou menos isso também, ó. Eles dão um número para a gente gritante, pessoal, isso, ó, um estudo de Costa e Palmer de 2005, tá? Eles afirmam que as desordens na coluna alcançam o terceiro lugar em hospitalização, o terceiro em procedimento cirúrgico e o terceiro na categoria de doenças agudas. Ou seja, pessoal, no Brasil, a terceira doença que leva uma pessoa a um procedimento cirúrgico é uma hernia de disco, tá? Para você ver a gravidade desse problema e a quantidade do problema, tá? E como a gente viu lá atrás, a maioria dos casos é simplesmente porque a pessoa deixou acontecer, deixou rodar, deixou o tempo fluir, acabou não dando a devida atenção, tá? E realmente chega nesse patamar, chega nessa questão, tá? A gente tem aqui algumas possíveis causas, tá? A gente colocou aqui, deixa eu achar para vocês. Olha, aqui, ó, por exemplo, a hernia de disco atinge em sua maioria a população de meia idade, devido à fragilidade, vícios posturais, sobrepeso, sobrecarga externa,
manuseada de forma incorreta. Entretanto, pode acometer indivíduos mais jovens, ou seja, a meia-idade é mais ou menos aquilo que a gente já passou, a partir dos 37 anos, entre os 35 e 50 anos, tá? Geralmente é nessa idade que a pessoa acaba identificando a hernia de disco, né? Pelos motivos que ele colocou aqui, problema de postura. Porém, essa questão da postura, se a gente parar para pensar, é algo que a gente carrega por anos, tá? A gente carrega anos uma má postura, que seja no nosso dia a dia em casa, que seja principalmente no nosso trabalho, que, como eu expliquei no começo, muitas profissões demandam isso, né? E aí você vai fazer o quê? Você não vai trabalhar? Você tem que trabalhar, não, você não tem para onde correr. São ossos do ofício, né? Como diria aí o ditado. Porém, a gente tem que tentar amenizar esses problemas, né? Sobrecarga externa, ou seja, pessoas que trabalham com muito peso, carregando peso para cima e para baixo, por mais que hoje em dia a tecnologia já está bem avançada, a gente tem vários apetrechos aí que tiram a sobrecarga da gente, que são carrinhos, empilhadeiras, até mesmo robôs que fazem esse trabalho mais pesado, mas ainda existe. Tá, gente? Pô, chega um caminhão de cesta básica no mercado. Não tem, às vezes é um terreno acidentado, você vai num bairro que às vezes não tem nem calçada. O que que vai acontecer? Pô, o motorista e o ajudante vão carregar lá 100, 200 caixas de cesta básica. Cada caixa pesa o quê? 10, 12, 15, 20 quilos. O cara tem que carregar no braço, não tem o que fazer. Você entendeu? E isso, ao longo de anos, vai deteriorar, vai gerar um desgaste, tá? As vértebras, cada vértebra, né? A gente tem uma série de vértebras, começa lá na C1 e acaba lá na coxígea 4, ou seja, a gente tem uma série de vértebras, entre elas a gente tem algo que chama um anel fibroso, tá? E dentro desse anel fibroso a gente tem o núcleo pulposo. O que que é isso? Assim, popularmente falando, é como se fosse uma almofada, tá? Que você tem entre cada vértebra. A vértebra é a parte óssea, tá? É o que dá a estrutura do nosso corpo, né? Como se imagina um prédio. As colunas do prédio são a estrutura dele. E aí você tem o bloco, você tem a massa, você tem os pisos, né, o que separa cada andar. Então, a estrutura, a espinhaça do prédio são as colunas, as vigas. Então, é a nossa coluna também, a vertebral. E isso é o que dá sustentação ao corpo. Por isso que ela é bem móvel, bem flexível e tem que ser forte também para sustentar toda essa carga do dia a dia. E entre cada vértebra, a gente tem esse anel fibroso, que ele serve como um amortecedor, como uma almofada que ela vai tirar a carga de uma vértebra para outra, tá? Isso, pessoal, a gente, mesmo uma pessoa que treina, se cuida, tem um desgaste natural, não tem como. A nossa vida a gente gasta o nosso corpo, né? A gente nasceu para isso, para utilizar mesmo. E, obviamente, quanto mais consciente a gente for, por mais tempo, teoricamente, a gente vai ter esse corpo para tirar benefício dele, tá? Então, essa questão da postura, ela, no longo prazo, ela é muito maléfica, tá? Deixa eu ver aqui se eu tenho uma outra que fala também da. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, que aqui a gente está embasado, tá? A gente está embasado aqui no contexto científico, tá? Aqui, ó, a gente tem mais um pouquinho, ó. Outro fator, pessoal, além desses que eu falei, que é o da profissão, que é aquele que a gente não tem muito o que fazer a não ser se proteger para continuar naquela posição que não é favorável por mais tempo sem sentir dor, tá? Ou seja, fazer alguma atividade física, fazer algum exercício físico, de preferência específico para a coluna. Porém, a gente tem aqui outro dado, né, esse outro estudo aqui, a influência do sedentarismo na prevalência da lombalgia, tá? É um estudo do José Jean de Oliveira Toscano e do Evandro Pinheiro Egito, tá? O que que eles dizem aqui, pessoal? Apesar de numerosas causas e fatores de riscos que estão relacionados com a lombalgia, vários pesquisadores caracterizam como uma doença de pessoas com vida sedentária. A inatividade física estaria relacionada direta ou indiretamente com dores na coluna,
Ou seja, às vezes você não tem um trabalho que te proporciona uma posição desfavorável, tá? Porém, às vezes você simplesmente é sedentário, você vai trabalhar, você até se movimenta melhor no trabalho, às vezes você consegue manter a postura sentado, você levanta ali a cada 30 minutos e dá uma alongada, beleza. Porém, chegou em casa, o que que você faz? Senta no sofá, liga a televisão, pega o saco de salgadinho, pega a garrafa de refrigerante e fica ali. Ou seja, você tem uma vida sedentária, você se alimenta mal, você não faz atividade física, você não mantém a atividade necessária para o corpo, né? Isso é uma necessidade, tá? Então, a gente está vendo aqui que o sedentarismo, ele também é um dos grandes vilões, né? Ou seja, a gente fica numa monotonia, chegar final de semana, pô, em vez de eu tentar ir para um parque, fazer uma caminhada, andar de bicicleta, me movimentar. Não, eu fico em casa sentado assistindo um Netflix, porque é mais gostoso, e de fato é. Quem não gosta, né? Quem não gosta de deitar, depois de uma semana longa de trabalho, deitar no sofá, dar aquela esticada, pegar um refrigerante, para quem gosta de uma cervejinha também não tem problema nenhum, pegar um snack, quem não gosta disso, pessoal? E eu não estou falando para você parar de fazer isso não, tá? A ideia aqui não é restrição, tá? A ideia aqui é reorganização, né? Reeducação, tá? De hábitos diários, tá? Ou seja, a ideia é que você mude um pouco seus hábitos, tá, pessoal? A gente tem, né, basado aqui cientificamente, tá, estudos. Depois eu vou disponibilizar o link desses 3 estudos. E eu tenho mais, tá? Quem quiser, só me mandar aqui nos comentários, pedindo. Se tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. Mas esses 3 eu vou deixar para vocês lerem eles na íntegra e verem que são estudos sérios, tá? Estudos reais, sérios que a gente tem para nos alertar, tanto a gente como profissional, para a gente conseguir proceder de uma forma mais adequada com vocês, quanto para vocês também, tá? Isso aqui, se a gente procurar lá na internet, a gente acha, é uma informação acessível para todo mundo hoje em dia, quase todo mundo aí, eu diria, tem acesso à internet e está lá, tá? Lógico que é um trabalho, como eu estava falando, né, de quem não gosta de chegar em casa e ficar no sofá. Eu também gosto, tá? Só que eu faço isso todas as vezes? Não. Quiçá toda semana, às vezes eu não tenho tempo. Sou casado, tenho 2 filhos pequenos, então, para eu ficar sentado no sofá assistindo TV, cara, não é fácil. Não dá, entendeu? Não que eu goste muito, mas, pô, de vez em quando você está cansado, aquela semana cheia, você chega em casa só quer dar uma descansada e ter um pouquinho de silêncio, mas não dá com família assim, criança pequena, eu ainda não tive isso. Mas, enfim, a ideia aqui é passar para você a importância do movimento. O corpo, ele foi feito para se movimentar, né? Eu estava falando da maleabilidade da coluna vertebral, ou seja, ela é móvel, você vira para todos os lados, vai para frente, vai para trás, vai para o lado, você torce, né? Você consegue fazer uma torção com rotação e movimento lateral ao mesmo tempo, ou seja, é móvel. Se a gente deixa de executar esses movimentos, de estimular esses movimentos, a gente vai perdendo, tá? O corpo, ele se adapta, o nosso cérebro, ele é muito inteligente, né? A gente, estudos também, que dizem para a gente que a gente só usufruiu, hoje em dia, está com tanta tecnologia, com tanto avanço, a gente não evoluiu nem 10% do nosso cérebro. Você tem consciência do que é isso? A gente não desenvolveu nem 10%, pessoal, é muito pouco. Porém, ainda assim, a gente tem vários estudos que relatam que o nosso cérebro, ele se adapta quando ele identifica uma função que não está sendo utilizada, ele parte para outra, ele vai tirar a função daquilo que não está sendo utilizado e vai depositar aquela energia em outra parte. O corpo, por que que é tão difícil sair do sedentarismo, pessoal? Ó,
Escuta essa dica, tá? Por que que é tão difícil a gente sair do sedentarismo? Porque o nosso corpo, ele foi feito para descansar. Ele foi feito para economizar energia. Ele não foi feito para gastar energia. Muito pelo contrário, ele quer descanso. Por isso que é muito mais fácil a gente chegar em casa, sentar no sofá e assistir uma televisão, do que a gente chegar em casa, trocar de roupa, colocar a bermuda, a camiseta, o tênis e correr na rua. É muito mais fácil você ficar sentado, porque isso está intrínseco, tá? E a gente tem que lutar com isso todos os dias. A gente vai lutar com isso, contra isso todos os dias, e eu te falo, a gente se adapta. A gente se adapta, tá? É mais ou menos assim, é um processo de rotina para virar hábito, tá? A gente monta um plano, estabelece uma rotina e essa rotina vai virar um hábito. Não vai ser fácil. Você vê, o processo é simples, mas não é tão fácil. Porém, eu te falo uma coisa com certeza. Experiência própria, minha, e experiência de tantos alunos que eu já atendi e atendo. Você vai agradecer. Você vai ter aquele efeito recompensa, que é isso que o nosso cérebro procura a todo instante. Por isso que só fazendo um link, a gente às vezes vê né, para quem gosta aí de doce. Eu não sou muito fã de doce, mas enfim, por que que o doce as pessoas falam que é viciante? E é mesmo. Porque o açúcar, ele tem um efeito recompensa direto no nosso sistema nervoso, tá? A gente absorve aquele açúcar e aquilo bate e leva uma informação direta para o nosso cérebro de recompensa. E a gente, quando vê um doce, nosso cérebro já associa e ele já quer o doce, porque ele quer ter recompensa. Embora a gente saiba que o doce em excesso não é benéfico, mas meu corpo ignora isso. Ele está pensando no quê? Na minha recompensa, tá? Então, a atividade física é a mesma coisa. Por mais que a gente não tenha muitos casos, mas também tem pessoas viciadas em educação física, em exercício físico, né? Melhor dizendo. Por quê? Porque quando você pratica uma atividade física, um exercício físico, o seu esporte favorito, você tem essa sensação de prazer. É a sensação de recompensa. E aquilo, às vezes, ela fica tão é, evidente no indivíduo que ele fica viciado, né? A gente não vê casos aí de pessoas que ficam 3, 4 horas na academia. É muito, não é recomendável. E às vezes faz até mal, porque tudo de mal, tudo demais faz mal. E a gente vê, a gente tem relatos, e eu principalmente, que eu estou na academia aí há muitos anos, a gente tem relatos de pessoas que são viciadas em atividade física, em esporte, e também não é bom, justamente pela sensação de prazer, tá? Embora, pessoal, isso não é tão comum, mas existe, justamente, eu só estou fazendo uma alusão aí à questão da sensação de recompensa. E por isso que eu digo que se a gente estabelecer um plano, criar uma rotina que sejam 2, 3 vezes na semana, 30 minutos, 20 minutos, 30 minutos por dia, é uma rotina. Passados 6 meses, aquilo vai ter virado um hábito. Você vai se sentir melhor, você vai ter mais disposição, você vai ter mais energia, você vai. Olha, eu não vou falar com certeza porque cada caso é um caso, mas 99% de chance você vai ter deixado de sentir suas dores. 99%, tá bom para você? 99%? Ou seja, você vai fazer, aquilo vai automaticamente virar um hábito para você. Pô, e quando vira um hábito, é algo que já está, no mínimo, não está sendo torturante, tá? Talvez não seja ainda prazeroso, mas não está sendo mais torturante igual era na rotina, igual era nos primeiros 6 meses. E eu te falo outra coisa, 6 meses parece que é muita coisa, mas olha para trás, o que que você fez nos seus últimos 6 meses de melhor para você? O que que você fez que foi realmente benéfico, que te trouxe algum resultado? Qualquer um, tá? Não estou falando só resultado físico, não. Qualquer resultado positivo que te melhorou, que te tornou uma pessoa melhor.
nos últimos 6 meses. Faz uma reflexão aí e anota no caderninho e me fala aqui embaixo nos comentários. Fala para mim, o que que você fez? Muitas vezes, pessoal, muitas vezes a gente não fez nada. A gente seguiu com aquela nossa vida de sempre. Acorda, vai trabalhar, dorme, no outro dia a mesma coisa. Chega o final de semana, a gente fica em casa, deitado no sofá, comendo porcaria. E passaram-se 6 meses, um ano, 5 anos, tá? Então, pensa nisso, tá? Pensa nisso. E a ideia aqui é justamente fazer você sair desse quadro de sedentarismo ou melhorar aquele seu quadro do seu dia a dia, né? Você é um dentista, você não tem o que fazer. Você está morrendo de dor na cervical, com lesão no ombro. Eu vou fazer outro vídeo, pessoal, falando de lesões no ombro também, punho. A gente vai falar disso. Hoje a gente vai ficar focado na coluna, porque é muito importante e acomete muitas pessoas, como a gente já viu. Então, se você está nesse quadro, você é um dentista, o que que eu posso fazer para melhorar meu dia a dia? O que que eu posso fazer para ter uma vida melhor, mais saudável? Aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês a questão. Eu já até comentei um pouco sobre os métodos não invasivos, ou seja, aqueles métodos que a gente vai tratar através da atividade física, tá? Nesse mesmo estudo aqui do efeito treinamento resistido em indivíduos com hernia de disco, a gente tem aqui uma parte aqui do Santarém, tá? José Maria Santarém o Grande, né? Um dos pais aí que utilizou a atividade física como no processo de reabilitação, depois vocês pesquisem. O que que ele coloca? Dentro da perspectiva, né, dentro do quadro de hernia de disco, o treinamento resistido destaca-se como uma alternativa viável de treinamento físico para combater o sedentarismo, concomitantemente com o fortalecimento das estruturas da coluna vertebral de maneira segura e eficiente, mesmo na presença de doença crônico-degenerativa, como a HD. Uma das intervenções mais importantes para melhorar os sintomas das dores por hérnia e prevenir a sua evolução ou novas crises é fortalecer os músculos paravertebrais lombares, melhorando assim a estabilidade da coluna. Ou seja, pessoal, ele coloca aqui para gente que a atividade física, o exercício físico, é um dos melhores remédios para a gente combater as dores na coluna, tá? É uma das melhores alternativas conservadoras para a gente combater isso, tá? Ou seja, claro que se a gente está num quadro, bom, já estou com hernia de disco, já não me atentei naqueles sinais prévios, entrei no quadro de hernia de disco, não tenho mais o que fazer. Lógico que se eu acordo travado, não dá para começar a atividade física nesse dia, tá? Quiçá nos próximos 10 dias você vai ter que passar com o seu ortopedista, ele vai te medicar, tá? Ele vai te dar aí anti-inflamatório, algum analgésico, né, para diminuir sua dor, para tentar destravar. E quando aquela dor que estava num quadro hiperagudo, quando ela for diminuindo, ficar num quadro que seja ainda agudo, né, que você ainda tem aquela dor, mas que seja mais leve, aí a gente pode começar a entrar com treinamento físico, tá? Com exercício físico. Esse é a melhor opção, porque, pessoal, a gente dentro do trabalho físico, a gente faz um trabalho completo, tá? A gente trabalha a questão da mobilidade, a flexibilidade, a gente trabalha a resistência cardiorrespiratória, a gente trabalha a força muscular, tá? Um fator aqui bem importante que eu até já mencionei e vou reforçar é uma simples caminhada, tá? Pô, mas caminhada, ela me ajuda muito, pessoal, sabe por quê? Porque, como eu estava falando, a coluna vertebral, ela tem várias vértebras e entre elas você tem aquela almofadinha que a gente nomeou. Essa almofadinha, ela é irrigada por água e não por sangue. E como que ela absorve água, sendo que não tem vasos aquosos, digamos assim? ela, ela absorve por osmose a água que tem ao entorno.
Então, esse processo aqui, ó, uma vértebra baixa e sobe, baixa e sobe. Imagina uma esponja na pia quando você está lavando louça. Você aperta ela, ela solta água. Você solta ela, ela puxa água de novo, não é? Então, a esponjinha, a almofadinha, ela tem esse processo, tá? E quanto mais lubrificado tiver, melhor, mais mobilidade você vai ter, mais flexibilidade você vai ter, ou seja, você vai ter menos rigidez naquela região. Então, a caminhada, ela é muito importante, tanto no processo de reabilitação, quanto no processo de prevenção, tá? Então, a gente, no nosso treinamento físico, a gente enquadra todos esses fatores, tá? A gente vai deixar a sua coluna agir dessa melhor maneira, tá, pessoal? Ou seja, a gente mostrou aqui alguns estudos que embasam essa questão da atividade física no combate das dores lombares, das dores na coluna, né, como um todo, não só lombar. Hoje em dia, como eu disse no início, a cervical também é muito recorrente, né? A gente fica muitas atividades sentada, né? Hoje em dia a gente tem muito tipo de profissão que você fica sentado no computador e isso acarreta uma sobrecarga aqui na cervical, né? E a atividade física, ela melhora todos esses aspectos, tá, pessoal? Outro aspecto que melhora também com a condição física é o sobrepeso, né? A gente sabe também que um dos fatores que né, talvez não gerem, mas com certeza agravam o quadro de hernia de disco é o sobrepeso, tá? Por quê? Quanto mais peso você tem, mais pressão você deposita na sua coluna, ou seja, nas vértebras. E aquilo gera um maior desgaste, gera uma maior dor, tá? Então, no quadro, no plano, no programa de treino, você também consegue atingir a perda de peso. Ou seja, é, com pouco você consegue muito, tá, pessoal? Então, o aviso que fica aqui hoje para vocês é justamente esse: tentar sair um pouco do sedentarismo, tentar melhorar um pouquinho aí seu dia a dia, melhore sua postura, melhore sua alimentação, tá? Eu não entrei muito na questão da alimentação, mas ela é essencial, ela é fundamental. E eu já disse, eu não quero te restringir de nada, minha intenção aqui não é fazer você parar de fazer quase nada. A intenção aqui é só parar de fazer você parar de ser sedentário, tá? Mas parar de comer, gosta da sua cervejinha, vai em frente, tá? A ideia é equilibrar, tá? Porém, quando você tem uma alimentação muito errada, você gera muita inflamação no seu corpo. É um processo fisiológico, tá, pessoal? E quanto mais errado você come, mais demora para aquela inflamação passar. E aquela inflamação continua e continua, e o seu corpo vai estar sempre inflamado. E isso não contribui para nada. Por exemplo, surge uma dorzinha na sua lombar, seu corpo está muito inflamado, ele não consegue reorganizar aquela estrutura, porque ele já está inflamado, você entendeu? Isso foi só uma pincelada para você ter ideia que a alimentação ela também é importante, tá, pessoal? Então, espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Esse era o recado de hoje. Vamos tentar sair do sedentarismo, vamos melhorar nossa postura, vamos nos movimentar, tá? Vamos proporcionar uma melhor condição física, pessoal, para a gente desempenhar nossa atividade diária, que, né, no nosso trabalho, tá? E vamos melhorar nossa condição alimentar, tá? Se for interessante para você isso, se você achou válido, compartilha com quem está precisando, divide isso com alguma pessoa que esteja precisando também dessas informações, dessas dicas, que esteja passando por um quadro aí de dores fortes nessa região da coluna, indica para ela, pessoal, tá? Qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários que eu vou responder um a um. Beleza? Pessoal, por hoje é só. Eu volto com mais informações sobre o nosso dia a dia, nossa saúde, como viver sem dor. Um abraço.